Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos fecundar nossos corações neste caminho do tempo da Páscoa com a força do amor de Deus, crescendo na consciência do nosso discipulado a exemplo da amada Mãe Maria ao redor de quem aqui estamos congregados. Eu tomo com muita alegria das homilias de São Gregório Magno para repartir com o seu coração o que ele comenta, iluminando-nos. Ele comenta: o Senhor apareceu a 2 discípulos que caminhavam e que, não acreditando dele, falavam. Apareceu sem lhes mostrar uma fisionomia que eles reconhecessem. O Senhor realizou exteriormente aos olhos do corpo o que se passava neles interiormente aos olhos do coração. Em seu interior, com efeito, eles amavam e duvidavam. Exteriormente, porém, em presença deles, o Senhor não manifestava quem era. Amai a hospitalidade, irmãos e irmãs, diz São Gregório Magno. Amai as obras de caridade. É a ela que Paulo se refere quando diz: perseverai no amor fraterno, não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Pedro a esse respeito também diz na sua primeira carta: sede hospitaleiros uns com os outros sem reclamações. E a própria verdade diz: eu era estrangeiro e me recebestes em casa. E quando vier no dia do juízo dirá: todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Considerai, diz São Gregório Magno, considerai quão grande é a virtude da hospitalidade. Acolhei a Cristo em vossas mesas para merecer de ser por ele acolhido no banquete eterno. Dai agora hospitalidade a Cristo peregrino, a fim de que no dia do juízo ele não vos desconheça como peregrinos, mas com sua ajuda vos receba em seu reino como um dos seus, ele que vive e reina com Deus por todos os séculos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em todas obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Amado e amada de Deus, ser hospitaleiro, marca profunda da fé cristã autenticamente vivida. A fé autenticamente vivida nos abre o coração para todos, sem preconceitos, especialmente para os peregrinos, migrantes, pobres, aos vulneráveis. É assim que nós encontramos o Senhor, como estes 2 discípulos que caminhavam conversando e receberam a alegria da presença do Senhor, que entra também em diálogo com eles, querendo saber o que tinha se passado como razão da sua tristeza. O Senhor ajuda-os a suprir aquilo que lhes faltava a inteligência ao dizer-lhes:
Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Eles compreenderam que era o Senhor que ali estava com eles. Meu irmão, minha irmã, em Cristo encontramos e temos a nossa salvação. Essa convicção deve nos encharcar para experimentarmos a alegria que dura, como nos indica a homilia pascal de um autor antigo, quando sublinha que, lembrando a felicidade da salvação recuperada, Paulo exclama: assim como por Adão entrou a morte neste mundo, da mesma forma por Cristo foi restituída a salvação ao mundo. Segundo o próprio Paulo, Cristo é o princípio, é o autor da ressurreição e da vida. Vêm os que são de Cristo, isto é, os que, vivendo na imitação da sua santidade, podem considerar-se sempre seguros na esperança da sua ressurreição e receber com ele a glória da promessa celeste. Saibamos, é o próprio Senhor quem afirma no Evangelho: quem me segue não perecerá, mas passará da morte para a vida. Deste modo, a paixão do Salvador é a salvação da vida humana. Precisamente para isso ele quis morrer por nós e ressuscitar, a fim de que, acreditando nele, vivamos para sempre. Sejamos fecundados por esta experiência de fé e a nossa experiência de fé se desdobre na hospitalidade solidária entre nós, para fazer do nosso mundo um mundo novo, um mundo aberto ao amor de nosso Deus. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.